Olá, tudo bem? Então vamos continuar aqui o nosso primeiro módulo do nosso curso Suplementação Ortomolecular na Estética, prescrição ortomolecular na estética, é, dando as bases, né? Vamos falar sobre as bases da suplementação ortomolecular aplicada à estética. Então existem alguns princípios fundamentais que a gente vai focar para poder pensar nas nossas suplementações. Eles não são os únicos que nós vamos usar, nós vamos usar muitas coisas, tá? Mas existem alguns princípios básicos que a gente não pode deixar de dar atenção. Então, começo aqui falando sobre o básico de fato: digestão, absorção, hidratação e metabolismo. Nós precisamos aprender a avaliar a capacidade digestiva do nosso paciente. A capacidade digestiva vai ser importante fundamentalmente para a absorção de nutrientes. E tudo que acontece no nosso corpo depende dos nutrientes para acontecer. Precisamos estar nutridos, alimentados, né? Nossas células precisam de material para trabalhar. Então, se a gente não tem um bom aporte proteico, por exemplo, vão faltar aminoácidos para compor as proteínas fundamentais para os reparos de tecido, para as enzimas e tudo mais, sistema imunológico, toda a relação de resposta inflamatória, por exemplo. Então a gente precisa de uma boa digestão, uma boa absorção para que isso aconteça. Se nós não tivermos isso, não vamos ter, por exemplo, os ácidos graxos essenciais, fundamentais, para a formação de diversas estruturas, como as paredes celulares, por exemplo, para que a gente possa ter os reparos de tecido, de novo, fundamentais, para que a gente tenha bons resultados nos tratamentos, né? Bons resultados nos procedimentos, por exemplo, em estética. Então a gente precisa saber avaliar. Nós vamos aprender a avaliar isso? Vamos. Nós vamos ter um módulo falando só sobre avaliação laboratorial. Lá nós vamos ver que exames pedir para poder interpretar, né, como é que está funcionando essa capacidade digestiva, esse intestino, e poder entender como é que isso está funcionando no nosso paciente. Da mesma maneira, a hidratação. É importante o paciente estar hidratado. Qualquer pessoa precisa de hidratação boa para poder ter uma saúde ideal. Hidratação perfeita, ninguém sabe fazer. Tá? Nós trabalhamos muito em cima de cálculos, de estimativas. Então, por exemplo, o mais comum que a gente mais encontra é o quê? 33 ml por quilo de peso por dia como uma base de hidratação suficiente. Isso é perfeito? Não. Mas funciona? Funciona. Você pode usar esse padrão? Pode. Mas o importante é entender se o paciente está hidratado ou não. A gente consegue perceber isso também nos exames laboratoriais. Tá? E o seu metabolismo, nós não podemos desconsiderar as questões metabólicas que o paciente tenha antes de pensar em abordagens estéticas em geral. Então, se o meu paciente é diabético, se ele é hipertenso, ou se o meu paciente tem qualquer tipo de distúrbio tiroidiano, por exemplo, ou está em menopausa, né, ou andropausa, tudo isso precisa ser visto. Se o meu paciente está em fadiga adrenal, se o meu paciente, por exemplo, está em síndrome metabólica, eu preciso avaliar isso. Tá? Se esse paciente tem qualquer uma dessas afecções e está em tratamento, usando medicamentos, tudo isso tem que ser abordado e considerado, porque senão a gente pode entrar com alguns procedimentos, alguns ativos que não venham a funcionar tão bem, né? Não teremos o resultado que a gente espera, porque a gente não considerou ou a falha metabólica ou o uso de medicações. Então, nós precisamos considerar tudo isso no básico. E focar principalmente em 4 elementos: antioxidação, antiglicação, anti-inflamação e reestruturação. Antioxidação está na base principal do pensamento, né, do trabalho ortomolecular em si. Vou falar sobre isso, vou falar sobre a glicação, porque é importante a gente antiglicar, a anti-inflamação, e esses 3 elementos costumam andar juntos, tá? Oxidação, glicação e inflamação eu chamo de tridente do coisa ruim, né? E a reestruturação, que é a quantidade de movimentos que a gente pode fazer, de procedimentos e ativos que a gente pode usar para promover a reestruturação, né, das estruturas que tenham sido lesadas, né, ou então na recuperação pós-procedimento. Então, assim, esses são os principais focos que a gente vai atacar, pensando em prescrição. Tá? Vou falar um pouco agora sobre cada um desses focos, falar um pouco sobre a prescrição em cada um deles no sentido fundamental. Nós vamos ver muitos ativos de prescrição ao longo desse curso, mas muitos mesmo, certo? À medida que a gente for avançando, a gente vai vendo mais ativos. Não vou falar sobre todos de uma vez, porque senão você não vai ter aproveitamento, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar sobre os básicos e depois nós vamos partir
para listas enormes de ativos com suas propriedades, formas de uso e por aí vai. Então, agora vamos partir para falar sobre a oxidação.